Salve, salve, galera! Beleza? Eu sou o professor César Staldi, aqui do canal Aprenda Física. Estou começando nesse instante mais um daqueles videozinhos meio rápidos, tá certo? Vídeos mais curtos para conversar sobre algum tema de relevância para o seu ensino médio. Inclusive, esse tema do vídeo também ajuda alunos do curso de Educação Física do ensino superior. Então, é um tema que vale a pena você ficar até o final. E caso você goste realmente desse vídeo, você deixa aquele like e se inscreve no nosso canal, tá bom? Vamos começar compartilhando uma imagenzinha aqui com vocês. Bom, primeiro vocês começaram vendo essa imagem de um atleta e você pode dizer o que é que isso tem a ver com física. É o seguinte, vamos começar olhando o que esse grande pensador falou, Arquimedes, um cara que teve grandes contribuições para a ciência, apesar de que na época nem existia o termo ciência especificamente, mas ele já contribuiu de forma decisiva, inclusive com essa frase maravilhosa que ele diz: dê-me uma alavanca e um ponto de apoio e levantarei o mundo. Será que Arquimedes estava certo em relação ao que ele falou? Será que realmente com uma alavanca e um ponto de apoio a gente consegue movimentar o mundo? Bom, se vai conseguir movimentar o mundo ou não, isso é outro papo. Isso aí tem um pouco de ficção, um pouco de filosofia, característico dos grandes pensadores da época. Mas que com uma alavanca e um ponto de apoio a gente consegue movimentar muita coisa, consegue sim. E o que é uma alavanca? Vamos logo começar definindo uma alavanca. Para isso eu vou colocar a minha lupa aqui. Vamos lá. Na física, a alavanca é um objeto rígido que é usado com um ponto fixo, apropriado, chamado de fulcro ou simplesmente apoio, para multiplicar a força mecânica que pode ser aplicada a um outro objeto chamado de resistência. Então, terá uma força potente, terá um apoio e terá um ponto, uma força de resistência, um outro objeto. Isto é denominado também vantagem mecânica e é um exemplo do princípio dos momentos que a gente não vai conversar agora, que é a parte do torque. Veja que o que Arquimedes pensou foi exatamente isso que está idealizado nessa imagenzinha, nessa figurinha ilustrativa, tá? Uma alavanca, que é essa madeira aí, tá certo? Um ponto de apoio, ele aplicando uma força em um lado, que seria a força potente, e movimentando e movendo o mundo do outro lado. Bom, será que isso é sempre possível? Será de que forma a gente consegue usar uma alavanca? Será que o apoio sempre fica intermediário? Bom, vamos primeiro identificar mais uma vez que termos são esses daqui. P ou FP, pouco importa a letra usada na sua questão, será a chamada força potente. É a força que quem está querendo ter a vantagem mecânica está aplicando, tá? Que o operador está aplicando. R ou FR será a nossa força resistente. É o objeto que vai sofrer a ação dessa força potente através de uma alavanca. Essa força será transmitida, essa ação será transmitida para a chamada força resistente. E A, que é esse pontinho que está aqui, nada mais é do que o apoio, também chamado de fulcro. Bom, pouco importa, é o ponto de apoio que tanto nessa imagenzinha aqui, Arquimedes colocou, quanto nessa imagenzinha eu coloquei esse nativo aí tentando levantar uma pedra fazendo uso de uma alavanca. Aqui é a nossa alavanca. E quais as possibilidades de eu fazer uso de uma alavanca? Preste atenção. Existem 3 tipos de alavancas. Algumas literaturas chamam de alavanca de primeira ordem, segunda ordem e terceira ordem. A gente vai chamar de alavanca interfixa, interresistente e interpotente, tá certo? Precisa pegar essa classificação de primeira, segunda, terceira ordem, não, tá bom? Vamos para a linguagem tradicional, linguagem que aparece nos livros didáticos, tá certo? Vamos lá. Primeiro tipo de alavanca chamada de interfixa. Perceba que nesse tipo de alavanca, a força potente e a força resistente, elas estão
nas extremidades e o apoio está entre elas. Não quer dizer que o apoio está na metade, mas o apoio está entre elas. E aí, você consegue perceber, acredito eu, que aplicando uma força, imagine que você está aplicando essa força de potência, essa força potente, aplicando uma força, você vai conseguir suspender a pedrinha do outro lado. Você aplica uma força e a pedrinha vai subir do outro lado. Força potente, força resistente e o apoio entre elas. César, na prática, a gente tem exemplos disso daí. Como é? Tesoura. A tesoura é um tipo de alavanca onde você quer transmitir a ação de movimento dessas duas partezinhas dela aqui. Você aplica a força potente aqui e o que você quer cortar está exatamente aqui, ó. Você aplica a força potente aqui está o apoio, o que você quer cortar está aqui. Então é uma alavanca interfixa. Força potente numa extremidade, força resistente na outra extremidade e o apoio entre elas, tá? Outro exemplo, o alicate. O que você quer segurar, o que você quer triturar, o que você quer quebrar está numa extremidade, você aplica a força na outra extremidade e aqui você tem o ponto de apoio, aqui você tem o ponto fixo, aqui você tem o fulcro. Mas como eu disse no início da aula, isso aqui também vai servir para a rapaziada de educação física. Na educação física, a gente usa como exemplo isso daqui, ó. Esse movimento que nós temos, tá certo? De mastigação, por exemplo, esse movimentozinho aqui nessa parte do nosso maxilar, representa uma alavanca quando a gente faz aqui assim, ó, quando a gente faz esse movimento aqui, quando a gente tem nessa região o apoio, então aqui a gente exerce a força, tá certo? A força potente, e aqui temos a força de resistência dessa região aqui. Então, quando a gente faz os movimentozinhos aqui assim, a gente tem um apoio, a gente exerce a força de um lado e a força resistente está do outro lado. É um tipo de exemplo. É óbvio que você que é de educação física deve estar dizendo, prof, isso é um exemplo, tem milhares. Ok, eu só quis organizar a sua cabecinha para isso daí, tá bom? Então, procure no seu dia a dia, procure no seu cotidiano mais exemplos de alavancas interfixa. Com certeza você vai encontrar. A própria gangorra é uma alavanca interfixa. Gangorrazinha de parque de diversões é uma alavanca interfixa. Existe outro tipo chamado de interresistente. Interresistente. Veja que quem está intermediário é exatamente a força resistente. Você aplica a força de potência aqui para tentar suspender essa pedra, e aí você consegue suspender essa pedra. Nessa situação, você não precisa aplicar uma força muito grande para suspender esse corpo, porque o seu braço de alavanca é muito grande. Quanto maior for o braço de alavanca, maior é o torque. Então, isso é uma situação bem interessante quando você quer suspender corpos muito pesados, porque o seu braço de alavanca é maior do que o braço de alavanca da força resistente. Como o seu braço de alavanca é maior, a força que você precisa aplicar para girar esse corpo, para suspender esse corpo, poderá ser menor. Então, isso ocorre quando você quer triturar, por exemplo, quebra-nozes, amassar alho, espremedor de alho, espremer limão. Então, você aplica uma força aqui, você não conseguiria, amassando assim, com as próprias mãos, espremer esse limão. Mas como você ganhou na alavanca aqui você põe a força potente, o seu braço de alavanca é bem grandão, a força de resistência está aqui, o braço de alavanca é menor, e aí você consegue triturar esse limão, triturar esse alho, enfim, amassar, quebrar esse noz, enfim. Você deve ter percebido qual é a minha ideia aqui. Outro exemplo, abridorzinho de garrafa. Você faz o apoiozinho aqui, que é o fulcro, ele aqui chamou de F, poderia ser A. A força resistente está aqui, a força potente está aqui. Você ganhou em distância. Olha o braço de alavanca da força resistente e olha o seu braço de alavanca. Como o seu braço de alavanca é maior, a força que você está aplicando pode ser menor. E aí você consegue abrir tranquilamente. Para a galera de educação física, esse exercíciozinho executado, tá certo? Quando você quer, por exemplo, mexer com a panturrilha, você tem um tipo de alavanca chamada de interresistente. Você apoia o pé aqui você tem a força resistente e aqui você tem a força potente, tá? Então você faz esse movimentozinho aqui, tá? É um exemplo de alavanca interresistente. Tranquilo? E o último,
tipo de alavanca que existe, meus amores. Desculpa, tem mais um exemplozinho que é o carrinho de mão que está exatamente aqui, ó. Se você pensar um pouquinho, você consegue suspender vários tijolos com um carrinho de mão. Se você fosse pegar sozinho, você não conseguiria, a tal da vantagem mecânica, tá bom? E o último caso, chamada de alavanca interpotente, onde a força potente está aqui. Esse tipo de alavanca não é legal, tá? Porque o seu braço de alavanca é menor do que o da força resistente. Resultado, você tem que aplicar uma força maior. Mas dependendo do objetivo, isso é legal. Dependendo do objetivo, isso aí é interessante. Como, por exemplo, quando você vai fazer exercícios para bíceps, tá? Que eu coloquei na imagem inicial da aula. Então, você tem a força potente e a força resistente. Quem é intermediário é exatamente a força potente. Exemplo, tá aí, ó. Cortador de unhazinho. Você aplica a força potente, o apoio está de um lado e a força resistente está do outro lado. Tranquilo? Beleza? Pinça, a mesma coisa. Você tem um ponto fixo, ou ponto de apoio, ou fulcro. Aqui você aplica a força potente, aqui tem a força resistente. E na parte muscular, como eu tinha dito, ó, aqui você tem o apoio, aqui você tem a força resistente. Vê o braço de alavanca da força resistente, vê o braço de alavanca do bíceps. Então, se esse corpo aqui tem, sei lá, 10 quilogramas, com certeza o bíceps está exercendo uma força maior do que esses 100 newtons, que equivale ao peso do corpo de 10 quilogramas. Tranquilo? Mas esse é o objetivo, é tentar malhar, tentar ficar com os músculos rígidos. Tranquilo? Beleza? Então, ó, espero que você tenha curtido mais essa aula aqui no nosso canal. Mais uma vez, peço que você se inscreva, caso você tenha realmente gostado, para aproveitar tudo isso que nós estamos preparando ao longo desses dias, ao longo desses meses aí, tá bom? Então, grande beijo no coração, fique com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.